Bom dia, vamos dar início à reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje, no dia 2 de fevereiro, né, dia de Iemanjá, né, todo mundo se lembra da música. E saudar o Corinthians aqui, a pedido do Dr. Samuel e colaboradores. Né, milagres acontecem, vírus Djokovic, né, são coisas que pode. Vamos ver agora, dia 8, o Super Bowl, o que vai acontecer. Então, hoje nós vamos discutir dois temas. Vamos discutir um tema da cirurgia pediátrica, outro tema da coluna, da endoscopia. Então, vou chamar o Dr. Fernando Suzuki para a primeira apresentação. Bom dia, Fernando. Bom dia, professor. Bom, vamos começar com o caso da neurocirurgia pediátrica. É um recém-nascido masculino, 15 dias de vida, natural e procedente de São Paulo, com uma queixa de aumento do tamanho da cabeça há um dia. É um paciente, um bebezinho prematuro extremo, com 15 dias de vida, apresentando um aumento do perímetro cefálico de 1,5 centímetros a um dia. Esse aqui é o gráfico de percentil. Queria que algum R2 comentasse aí, explicasse para os alunos o que é percentil e o que significa esse gráfico. Bom dia a todos. Então, percentil, ele representa, por exemplo, percentil 50, ele representa onde 50% das crianças estão, né? Então, essa criança, esse gráfico, na verdade, né, representa um gráfico entre o perímetro cefálico e a idade gestacional, né? Então, o paciente tem 15 dias de vida, um prematuro extremo. Ele nasceu com 25 semanas, então ele estava no percentil 50, estava caminhando bem e ele saiu da curva, né? Ele subiu da curva abruptamente entre uma semana e outra. Perfeito. De antecedente pessoal, a mãe dele é primigesta, ele fez uma fertilização in vitro, foi nascido de 25 semanas por conta de uma bolsa rota, entrou em trabalho de parto prematuro, correu o parto normal, o Apgar de nascimento foi 5,8 e o peso ao nascer foi de 790 gramas. De exame físico, estava em regular estado geral, estava entubado, a fontanela anterior estava ampla e cheia e apresentava palpação, dava para a gente palpar uma disjunção de estruturas coronais e da sagital. Exame neurológico é hipoativo, mas estava reativo à manipulação, tinha o tônus para a idade preservado, sem sinal de irritação meníngea, movimentando simetricamente os membros. De hipóteses diagnósticas, nós colocamos com hipertensão intracraniana, topografia de encefálico difuso, ou sistema ventricular, etiológico hemorragia peri-intraventricular ou hidrocefalia. Né? E aqui estão os exames do nosso paciente. Esse aqui é a ultrassom com 3 dias de vida. Depois... acho que eu vou passar. Alguém quer comentar? Ou algum R4? Bom dia a todos. A gente consegue ver uma ultrassonografia demonstrando um corte coronal. Você consegue evidenciar que existe essa imagem de aspecto heterogêneo, com densidade heterogênea mais prolongada para a região do corno ventricular, do ventrículo lateral à esquerda. Tem um prolongamento, tem uma dilatação ventricular associada. Parece aparentemente que também tem um componente intraparenquimatoso, então hipertensão venosa gerada pela dilatação ventricular levando a sangramento. Fica entre dúvida entre um processo de uma hemorragia de prematuridade mínimo ali grau 3. Esse foi o exame com 3 dias de vida. A gente foi acompanhando com exames seriados, com 5 dias. Aparentemente não mudou muita coisa, mas com 15 dias de vida ocorreu isso daqui. Algum R3 ou R4 queria comentar o que aconteceu? E qual que é a classificação aí? A gente consegue ver uma dilatação ventricular importante, né? Um corte coronal à esquerda, um corte sagital à direita. Essa criança evoluiu com uma hidrocefalia importante, né? Parece que a lesão ela está organizada ali no ventrículo, né? Se considerar uma hemorragia, parece que tem um hematoma sólido ali no ventrículo. Tem uma classificação que a gente usa para esse tipo de hemorragia. Vou deixar uma cola aqui para você, um artigo de 1978. Isso. Classificação de Papilli, né? Seria um grau 4, né? Tem hemorragia ventricular, né? Com dilatação, né?
Aparentemente aqui, se a gente for colocar na classificação, o grau 2 tinha essa hemorragia intraventricular que a gente tinha visto, né? O grau 4 ele fala quando tem uma alteração parenquimatosa. Então, na verdade, a gente classificou como grau 3, ele passou de grau 2 para grau 3 por conta da dilatação ventricular. E agora, o que você acha? Se você colher líquor, como é que você acha que vai ter esse líquor? Pode ser até normal, professor, já que esse hematoma... Pode ser até normal, principalmente se você colher ele aqui, ó. Agora, você está vendo que tem um nível? Sim. Então, se você não chacoalhar a cabeça da criança, o seu líquor vai estar errado. Você vai dizer que o líquido está límpido, né? Como uma hemossedimentação, porque eles ficam deitadinhos, ó. Você está vendo que tem um nível líquido aí. Frente a isso, os exames ou a avaliação clínica, queria que alguém falasse para mim 3 condutas aí que seriam possíveis e qual que você tomaria entre a melhor, né? Considerando esse tratamento dessa hidrocefalia secundária, acho que a conduta mais comum seria a passagem de uma válvula, né, DVP. É uma alternativa, a válvula sempre é as abordagens endoscópicas, mas nesse caso pela etiologia da hidrocefalia, pela idade da criança. Esse líquor não vai estar muito sujo? Vai estar muito sujo. E aí vem a terceira opção, que seria um brainwashing, né? Lavar e tentar aspirar esse coágulo. Foi o que a conduta que a gente tomou foi fazer um brainwash por conta da hemorragia ventricular, tinha esse nível que o próprio professor comentou agora, e fazer uma terceira ventriculostomia. Aqui está o bebezinho. E aí na cirurgia a gente usa um ultrassom BK para a gente poder se guiar, até pela punção, ver um porte do hematoma, então dá para a gente ver o que a gente estava vendo no exame, isso daqui é a imagem do intraoperatório. A gente entra com o endoscópio e já vê esse líquor todo sujo, aí a gente já entra lavando com solução de plasma light e a gente consegue identificar aquele coágulo que nós estávamos vendo no ultrassom. Aqui a gente começa a retirar ele com a pinça, quebra um pouco da parede e depois a gente entra com um nosso aspiradorzinho. Sempre lavando bastante. A gente quer clarear esse ventrículo, né? E você vê que a gente consegue aspirar bem esse coágulo. Às vezes o coágulo ele não consegue sair pelo aspirador e a gente usa um recurso de prender ele de alguma forma e tirar o endoscópio inteiro. Vocês viram que a gente consegue tirar depois com uma pinça, né? A gente dá sempre aquela espiadinha também no aqueduto. Aparentemente estava aberto. E aí então com o líquor mais limpo, já com coágulo aspirado, a gente vai fazer a terceira ventriculostomia. Como estava bem estreito a região do tuber cinério, a gente usou esse eletrodinho de monopolar, que é um pouquinho mais fino e mais firme, né, que o Fogarty. Fez o furinho no tuber cinério, na membrana de Lilliquist, e aí dilatamos com o Fogarty. Você vê que já o líquor está bem mais limpo do que o inicial. E aí conseguimos fazer essa abertura do tuber cinério satisfatoriamente, né? Olha como melhorou bastante a visualização do ventrículo. E aqui a gente tem de costume fechar a dura mater. E no final a gente consegue usar a ultrassom novamente para ver que todo aquele coágulo saiu, foi aspirado. Bom, esse paciente evoluiu bem. No 7º dia de pós-operatório, nós fizemos um novo ultrassom, já tinha melhorado um pouco da hidrocefalia e continuamos acompanhando com ultrassons seriados. Esse aqui é o ultrassom do 10º dia, do 15º dia e do 20º dia de pós-operatório. Nós vimos que foi aumentando pelo ultrassom o tamanho do ventrículo. Frente a isso daí, o que nós poderíamos fazer para controlar esse aumento do ventrículo? Aí sim pensaria numa DVP. Alguma outra sugestão?
talvez tentaria endoscopia de novo. O professor quer comentar? Válvula ou endoscopia? Professor, acho que considerando que é uma etiologia do sangramento e já tinha tentado uma vez, acho que eu ficaria mais para válvula nesse caso. Colocaria uma válvula de média, baixa pressão, programável, não programável. Bebê aqui tem menos de 1 quilo. Poderia colocar uma válvula, uma SV talvez, não sei. Uma SV? É. Uma mini pad, alguma coisa assim, né? Um macroflu. Poderia ser. E o que você fez, Fernando? Eu não, o senhor também. Assim, sempre quando acontece alguma coisa, nós temos que pensar o porquê que aconteceu, né? Então, o que a gente vê, muitas vezes, esses bebês muito prematuros, eles fecham rapidamente a abertura que a gente fez do bricinério. Então, nós fizemos um second look com endoscopia. E aí, ó, você vê que o bebê já estava com mais de 20 dias do primeiro procedimento, o líquor já estava bem mais clarinho, estava muito bom. E aí o que nós vemos, fechou a terceira ventriculostomia, dá até para ver a cicatriz. E aí nós fizemos uma nova abertura em cima da cicatriz da terceira ventriculostomia que tínhamos feito na primeira cirurgia. Aí como o bebê já estava um pouquinho maior, nós conseguimos fazer uma abertura maior do que fizemos na primeira, né? Ixi. Foram mais ou menos uns 20 dias. Ixi, não sei, fechou aqui sozinho. Acho que foi, ó. Acho que foi. Vou avançar aqui, ó. Conseguimos abrir melhor e aqui a gente até consegue ver a basilar nude, né, ver todo o espaço subaracnoideu. E aí, como a gente estava com o endoscópio, espiamos novamente o aqueduto parecia que tinha uma membraninha, estava um pouquinho fechado, nós fizemos uma aquedutoplastia também, ó. Já dá para ver que o bebê já estava maiorzinho também. As estruturas estavam maiores. E retirando o endoscópio. O que chama atenção que sempre fecha é a Liliquist. O tubercinário nunca fecha. Então você vai, às vezes você vê, ó, tá aberto, mas você vai olhar com carinho, a Liliquist é que está fechada. Depois disso, o paciente apresentou uma melhora, conseguimos controlar melhor a hidrocefalia e recebeu alta com 3 meses de vida. E agora o Paluan vai fazer uma revisão do artigo. Bom dia a todos, eu sou o Paluan Cardoso, fellow aqui da escola. Dando continuidade à apresentação do caso, vamos falar um pouquinho desse trabalho, um trabalho chamado TROF, bem conhecido, publicado agora em dezembro de 2025, então está bem quentinho, aí, mais ou menos um mês aí de publicação. O trabalho significa, o TROF é o tratamento da hidrocefalia pós hemorragia em neonatos, né, um resultado cirúrgico desses próximos, desse follow-up de 6 meses. Esse é o trabalho original publicado no Journal, é um trabalho prospectivo multicêntrico internacional, contém mais de 8 países, 3 continentes, 4 continentes, mais de 35 autores, e como representando o Brasil, o professor Sérgio, representando a escola, também faz parte desse trabalho, o único brasileiro que faz parte. Todo mundo conhece que o professor Sérgio é um entusiasta dessa patologia em si, é um desafio muito grande, mas não é por acaso. Eu fui dar uma olhadinha também na literatura. Em 2007, lá em Liverpool, o professor também já tinha publicado antes alguma coisa parecida com isso. Na verdade, já tinha publicado algo sobre o Brian Walsh, ou seja, 18 anos atrás, talvez ele já deu esse prelúdio aí desses resultados. Esse trabalho ele foi publicado, o protocolo dele, em 2019, então levou mais ou menos 5 anos para apresentar esse primeiro follow-up, para vocês verem como é difícil fazer um prospectivo internacional, né? Esse aqui, no canto inferior direito, é onde a gente alimenta o sistema, é um multicêntrico internacional.
e agora ele publicou esses 6 meses. Né? Então a hidrocefalia pós-hemorrágica ela é um desafio, principalmente nessas crianças, nesses bebezinhos que são muito pequenos. Então é interessante não só a hidrocefalia em si, mas o próprio distúrbio da circulação e do sangue é ruim para o bebê, principalmente levando em consideração que são prematuros e existem danos primários no cérebro em desenvolvimento, vamos dizer assim. Né? Então só a hidrocefalia em si já é um problema, né? Há um aumento do ventrículo, estresse de cisalhamento na substância branca e atrofia cerebral. Mas baseado a isso, a gente tem uma inflamação, oxidação, neurotoxicidade, ou seja, todo um distúrbio de coagulação relacionado com o sangue nesse brain ainda em desenvolvimento. Né? Então, é preciso instituir algum tratamento cirúrgico. Esse paciente essa criança, esse recém-nascido, está evoluindo com uma hidrocefalia, e quando você pensa assim, o que você vai fazer no tratamento cirúrgico? Né? Dependendo da técnica que você vai usar, você pode prejudicar ainda mais, fazer uma hemorragia secundária, infecções do líquido, deixar essa hidrocefalia no futuro multiloculada e etc. Né? Além disso, precisa entender a comorbidade do recém-nascido. Ele nunca vem só com hemorragia intraventricular. Geralmente vem com algumas outras comorbidades associadas que precisam levar em consideração, e a gente sabe que impactam também a longo prazo tanto a tua decisão cirúrgica como a decisão, como o neurodesenvolvimento desse recém-nascido a longo prazo, como principalmente da parte cognitiva dessas crianças. Né? Então, o objetivo do trabalho aqui permanece incerto ainda quais medidas temporárias são mais adequadas para o alívio da PIC. Né? Então, a gente está falando de medidas temporárias, né? Não é a definitiva, não é logo em seguida a derivação. Ou seja, enquanto a criança ainda está com um peso muito baixo ou com uma idade gestacional e etc., o que fazer? O Troff ele fez basicamente isso. Né? Ele fez esse trabalho multicêntrico para comparar a segurança desses 4 métodos temporários. Quais são esses 4 métodos? A lavagem neuroendoscópica, essa é a letra B, ou seja, entrar com o endoscópio ali e lavar e tirar os resíduos. A letra C ali é um implante de um dispositivo com acesso ventricular. É como se fosse um cateter de Ohlmeyer, coloca e fica puncionando. A letra D todo mundo conhece, talvez o que mais se faz nos serviços afora, que é a DVE. E a letra E é um implante também de um catéter, mas com ela jogando para um shunt subgaleal, ou seja, em vez de ficar puncionando o dispositivo, funciona subgaleal. Dá mais um tempo para o tipo de punção. Existe uma absorção ali e com o tempo vai precisar também de punção. Então são esses 4 métodos que foram pesquisados, que a gente não sabe o que é melhor um para o outro e não sabe até agora o que é para fazer nesse tipo de recém-nascido. Né? O trabalho ele é multicêntrico, o critério de inclusão foram a primeira intervenção neurocirúrgica para a hidrocefalia, a idade gestacional abaixo de 41. Eles tinham, logicamente, que ter uma hemorragia intraventricular, tinham também que ter uma hidrocefalia progressiva e uma possibilidade de segmento de 5 anos. O critério de exclusão é a instabilidade clínica, impeditiva da cirurgia, as coagulopatias significativas, tumor e má formação. Então, isso tudo foi pesquisado, ou seja, foi pesquisado nessas crianças o nascimento, o pré-operatório, o pós-operatório, os segmentos nos 6 meses, todas as avaliações radiológicas, qual foi o grau, por exemplo, de usar o papilho, usar o Volpe para avaliar, as medidas do ventrículo, FO, índice ventricular e etc. Mas o mais importante do trabalho é o desfecho primário. No desfecho primário é a dependência de shunt nesses últimos 6 meses. Ou seja, qual dessas 4 técnicas vai fazer com que a criança fique com menos dependência de shunt quando for instituir o tratamento definitivo. A primeira tabela que eles colocaram é uma tabela perioperatória, e aí tiveram 238 neonatos incluídos, a idade mediana foram 28 semanas, e endoscópicos foram 82, fizeram esse acesso ventricular 47, que fizeram a DVE foram 34, e o que fizeram um shunt subgaleal foram 75 pacientes, configurando um N de 238 nesses primeiros 6 meses de follow-up. A idade, o sexo masculino foi o mais comum. Não houve diferença significativa entre os grupos com ápiga, idade gestacional, peso ou perímetro cefálico. Isso é bem interessante porque poderia gerar uma crítica, principalmente relacionado a viés de aferição, viés de seleção, ou seja, eu vou fazer neuroendoscopia nos que têm um ápiga melhor, ou idade melhor, algo parecido. Isso não houve no trabalho. O que teve um N significativo foi basicamente o ápiga de 5 e 10 minutos, mas teve variações desse ápiga, ou seja, não foi significativo. As comorbidades mais frequentes, pulmonares, infecciosas e cardíacas também foram muito comuns
comuns entre todos eles. A avaliação perioperatória, estado de Fontanella, apneia, bradicardia e vômitos também, não teve um N ou que teve alguma mudança nesse tipo de paciente, né? O que chamou a atenção foi, por exemplo, a avaliação ultrassonográfica. O distúrbio global de gravidade foi comum em todas as 4 técnicas, porém existe uma tendência, maior proporção, um grau 3 para 4 ou infarto hemorrágico nos grupos de DVE e endoscopia. Ou seja, esses pacientes que foram submetidos a DVE e endoscopia eram realmente um sangramento importante, principalmente envolvimento nos 3 ventrículos, ou seja, não dá para colocar como um viés aí de aferição, colocando os pacientes menos graves para esse tipo de técnica, né? E aí, no pré-operatório, também não teve muita diferença no tempo de internação, o tempo de permanência na UTI ou de ventilação mecânica. A idade no momento da cirurgia foi um pouco maior nos pacientes que fizeram o shunt subgaleal, mas também não teve grande diferença em relação a isso. Em relação à extubação na sala, se estuba menos o paciente que faz neuroendoscopia. Isso teve um N significativo, abaixo de P005, o que é evidente quando você faz uma endoscopia, o professor Sade fala muito, não estuba agora, né? Geralmente isso é muito do cirurgião, então realmente teve um P significativo. Crises convulsivas ou algo parecido, não teve também um P significativo. Na ultrassom pós-operatória, o que começou a chamar a atenção foi que o menor índice de coágulos, ou seja, foi menos frequente no grupo com endoscopia. Ou seja, fazer endoscopia deixa menos coágulo com um P bem significativo, né? Se a gente fala que a ideia principal é aquele sangue que faz irritação, então isso começou a mostrar algo interessante nesse trabalho. Higroma subdural e tamanho ventricular não teve diferença entre os grupos. Então a primeira coisa que teve foi esse menor índice de coágulo, ou seja, das 4 técnicas fazer endoscopia. No follow-up de 6 meses, nos exames realizados, o tamanho do ventrículo foi maior na endoscopia, ou seja, essas crianças ficam com um ventrículo maior. Uma das explicações é que você faz menos derivação, você entra uma vez, faz o que tem que fazer, depois não deriva tanto. De modo que, se você faz uma punção, fica puncionando, você pode diminuir no futuro o tamanho desse ventrículo. Assim também como o defeito unilateral relevante da endoscopia, um P razoavelmente significativo. Logicamente, você entra com o endoscópio dentro ali do ventrículo pela região frontal, e isso vai fazer um defeito um pouco maior em relação aos outros, né? A hidrocefalia multiloculada, o mais frequente foi na DVE e o menos frequente foi na endoscopia. Isso é bastante interessante. E o mais importante do trabalho nesse desfecho foi que a dependência de shunt definitivo foi muito menor no grupo de endoscopia, ou seja, 48% dos pacientes que fizeram não precisaram de nenhum tratamento mais nesses primeiros 6 meses, não precisaram de shunt, ou seja, de DVP, como um tratamento definitivo. E isso chamou muito a atenção, né? Em relação às outras complicações, não houveram diferenças, ou seja, a necessidade de revisão cirúrgica, complicações globais, infecções, puncionar o ventrículo faz mais infecção ou algo parecido, não teve diferença, e ressangramento também foi muito frequente em todos os grupos. Não teve P significativo. Então, se você olhar, por exemplo, nessa B, em relação à dependência, ou seja, o shunt, existe uma diferença muito grande entre os 4 grupos, ou seja, a endoscopia ela deixa menos shunt dependente, né, em relação aos outros. A defeito frontal foi um P significativo, o defeito do paraquimatoso também, apesar de que o acesso ventricular por punção foi muito maior, e a hidrocefalia multiloculada também foi muito menor na endoscopia. E eles fizeram uma análise multivariada, na verdade uma regressão logística, uma regressão multivariada para ver que tipo de outros variáveis podiam fazer menos shunt nesses próximos follow-up, né? E foi o P praticamente significativo em tudo, né? Ou seja, o procedimento, fazer alguma coisa naquela criança, naquele momento, tem um P muito significativo, e a idade gestacional, bem como o tamanho, o peso e o tamanho do ventrículo. Então, interpretando esse gráfico, foi bem interessante, essa tabela. O tipo de procedimento temporário permaneceu significativamente associado à dependência de shunt, um P muito importante, e a lavagem neuroendoscópica apresentou a menor probabilidade de necessidade de shunt nos próximos 6 meses. Porém, a idade gestacional ao nascimento também, o número de comorbidades, o peso no momento da cirurgia e o tamanho ventricular na cirurgia. Então, isso também foram variáveis
variáveis independentes, na verdade, relacionadas ao shunt, né? Avaliar a idade do paciente, o número de comorbidades, o peso e o tamanho pode dizer se o paciente vai ficar com shunt ou não nesses primeiros 6 meses de trabalho. Então, resumindo, em relação ao P e em relação à endoscopia, a lavagem neuroendoscópica foi a única técnica associada de forma independente a menor dependência de shunt, com menor carga de coágulos, com menor taxa de hidrocefalia multiloculada, sem aumento da mortalidade de complicações globais. É interessante porque, quando você pensa nessa lavagem neuroendoscópica, você vê que realmente não teve diferença entre os grupos, todas as técnicas são seguras, mas essa dependência de shunt chamou muito a atenção do endoscópio. Esse achado ele é central na discussão, porque ele reforça que a remoção ativa de sangue e produto de degradação pode modificar a história natural da doença. É uma técnica que não é muito usada por muitos serviços, porque é considerado muito invasiva ou precisa realmente de perícia para fazer isso, né? Reduz o efeito tóxico do líquido, diminui a inflamação, fibrose, e ela é uma recomendação grau 3 nesse guideline relacionado à endoscopia. Grau 3 para neurocirurgia é bom. Na neurocirurgia não tem muitas recomendações evidentes de grau 1 e grau 2, então grau 3 ela fica bom. O que chama atenção é porque em 2007, na verdade, o professor Sérgio, o grupo de neurocirurgia pediátrica aqui da escola, já tinha pensado dessa forma, né? Então eles pegaram nasceram em 3 anos 383 pacientes, desses 162 tiveram hemorragia, desses 162, 37 tiveram hidrocefalia. Dividiram em grupo A e grupo B. O grupo A foram 24 pacientes, fizeram DVE ou foram direto para DVP. E o grupo B fizeram 13 neuroendoscopias. Lá em 2007, quando ninguém pensava ainda em fazer neuroendoscopia, ele teve um N de 46,1%, que não precisava de derivação. Ou seja, muito similar ao TROF, né? O que chama atenção também, eu fui dar uma olhada no artigo do TROF, ele citou o professor Sérgio e citou mais 5 artigos relacionados aos primeiros trabalhos que foram publicados. E aí, se a gente parar para perceber, talvez a palavra brainwash foi inserida pelo professor. Claro que precisa fazer uma investigação um pouco mais detalhada, mas em si, o TROF ele não fala brainwash, né? Ele fala lavagem neuroendoscópica. Eu fui, por que ele não fala? Né? Será que só é a gente que fala brainwash? Talvez foi o primeiro a falar mesmo em 2007. Nenhum dos trabalhos falam a palavra brainwash, então foi instituída aí pelo professor também nessa época, né? Ou seja, já era um prelúdio, já sabia, enquanto ninguém estava fazendo neuroendoscopia, o serviço já estava fazendo, né? E em discussão em relação ao DRIF, o DRIF é um trabalho bem interessante, que foi a drenagem e irrigação com terapia fibrinolítica. Quem é do trauma conhece muito esse trabalho. Ele teve realmente muito parecido com a neuroendoscopia, porém, ele faz irrigação contínua em UTI, manejo de equipes em turnos, tem que ficar irrigando esse tipo de paciente, e ele teve que separar do DRIFT, porque ele teve maior índice de mortalidade e ressangramento, o que não aconteceu com a neuroendoscopia. Ou seja, você vai lá, faz e associou-se à neuroendoscopia, o brainwash, a menos mortalidade ou sangramento. Ele faz uma análise dos 3 outros grupos, que está bem interessante também, o porquê de cada um e o não porquê. Esse trabalho ele fala um pouco sobre esse acesso ventricular, que corrobora, mas é a importância do time da intervenção, ou seja, talvez seja o mais interessante nesse trabalho. O sangue ele é o principal fator fisiopatológico, talvez isso seja a principal mensagem do TROF, né? Ou seja, todas as técnicas temporárias seguras são seguras. A lavagem neuroendoscópica, o brainwash, associou-se a menor taxa de dependência de shunt. A remoção precoce de sangue intraventricular pode fornecer ali, talvez seja o grande boom aí dessa técnica. O time de intervenção ele é extremamente importante. A técnica temporária ela tem que ser realizada. E ainda faltam estudos comparativos prospectivos. A gente está falando de um follow-up de 6 meses ainda, de um trabalho que possivelmente vai ser 5 anos. E, para terminar, esse foi quando eu comecei meu fellow, foi um dos primeiros brainwash que eu vi aqui, uma criancinha de, acho que 2, 3 dias de vida. O Fernando até botou um pendrive para mostrar o tamanho dessa criança. Então, realmente é um desafio muito grande tratar esse tipo de recém-nascida. Obrigado. Ok, Paulo, obrigado. Alguma pergunta para o Paulo, para o Fernando? Eu acho que o caso é extremamente importante, Sérgio. Você sabe, a gente passou esses 30 anos escutando em muitos cursos e congressos e simpósios
a endoscopia abaixo de 1 ano ou abaixo de 6 meses não funciona. Aliás, vários daqui ainda vão escutar isso por aí. Você sabe disso, né? Que isso parte exatamente das pessoas que não têm experiência com isso. Isso é que é o que chama mais atenção. Pessoas que não têm experiência com o assunto, ou que fizeram poucos casos, ou que não indicaram muito bem o caso, ou que não reoperaram o caso, porque a característica dessa faixa etária é exatamente essa, fechamento precoce do assoalho. Eu também acho, enquanto vocês estavam falando, isso vale para a criança, isso vale para o adulto. Hoje em dia, uma hemorragia primária do ventrículo, que não é uma coisa muito comum, né? Geralmente você tem hematoma parenquimatoso com drenagem para o ventrículo, mas aqui nós temos viciados em cocaína, pessoas que têm hipertensão arterial e que acabam tendo hemorragia ventricular pura, no adulto também é uma coisa que vale a pena. Hoje tem uma revisão sistemática feita aqui pelo serviço, mostrando coisas muito parecidas, menos chance de válvula, etc, etc. Minha pergunta é a seguinte: para esse tipo de caso em que a gente vê que em 20 dias fechou, a gente sempre lembra lá do... Vocês partiram para fazer alguns casos aí de colocação de catéter no assoalho. Hoje isso deveria virar uma rotina nessa população ou não? Porque como o índice de fechamento não é desprezível, será que valeria a pena? Será que é algo que a gente já poderia modificar esta conduta colocando o catéter já de saída? A gente tem colocado em alguns casos e morremos de medo, porque você não sabe como é que vai ficar esse catéter. Como que ele vai crescer. Mesmo nós fixando na dura mater, você sabe que esse tamanho ventricular ele vai diminuir, a cabeça vai crescer e talvez esse catéter vai migrar ou vai ficar preso, vai puxar o hipotálamo. Então nós estamos pensando em descobrir qual que seria o melhor stent para colocar lá. Talvez um stent que não ficasse fixado na dura mater. Isso que a gente está pensando, isso que o serviço está fazendo em alguns casos. E tem alguns casos que nós deixamos, né? Atualmente nós temos um caso no Einstein que nós deixamos, e mesmo assim deixando, nós temos que pôr a válvula. Nós fomos, voltamos, e fechou, e colocamos o stent e tivemos que colocar a válvula. Mas isso é uma ideia, e o problema é que eles são crianças muito pequenas, né? Então você deixar um stent ali, a gente morre de medo também, como que ele vai se comportar. O que chama muito a atenção é que às vezes você consegue prever se vai fechar ou não. Quando nós achamos o espaço subaracnoideu cheio de sangue, então você mais ou menos imagina que aquilo não vai funcionar. Então acho que tem dois mecanismos. Uma hemorragia muito aguda, que vai levando um coágulo para o aqueduto e entope de vez o aqueduto, e você não tem sangue no espaço subaracnoideu, ou uma hemorragia não tão intensa que esparrama para o espaço subaracnoideu e aí atrapalha tudo. Então, acho que essa análise também de como está o espaço subaracnoideu quando você faz a terceira ventriculostomia poderia ajudar. Mas são cuidados que você tem que tomar com essas crianças, como isso, né? Esse saco plástico aqui é para ele não perder o calor. Eles perdem muito calor. No começo nós usávamos soro Ringer, aí tinha crise convulsiva porque fazia acidose. Soro fisiológico fazia acidose. E aqui eles não falaram, mas a gente lava com 4, 5 litros de fluido, né? De plasma light. E depois nós usamos plasma light, que é um pouquinho mais caro, mas é mais igual ao líquor. E aí diminuiu um pouco esses quadros que eles fazem, que não é crise convulsiva, é uma coisa muito interessante. Eles fazem uns movimentos anormais. E aí o pediatra vai nessa e entra com midazolam, que ele acha que é crise, e a crise não passa, ele aumenta a dose. E aí essas crianças fazem hipotensão e fazem necrose de alça intestinal e fazem enterocolite. Então, você tem que falar para o pediatra, olha, ele vai ter movimento anormal, tem que falar para o pai, não faz nada. Nós já monitoramos eles no pós-operatório com eletroencefalograma. E eles não fazem crise, eles fazem o movimento anormal, talvez por essa mudança muito drástica desse metabolismo intraventricular que eles têm. Mas o que eu fiquei contente, eu pedi para eles, tanto com a publicação com o Trof, que foi o pessoal lá, o Tomali, que gostou muito do trabalho, ele viu aqui, nós apresentamos no Rio, em Liverpool, e ele pôs, ele que encabeçou, então, várias publicações com relação a essa lavagem cerebral. Acho que o alemão não pode falar muito bem brainwash, então nós ficamos à vontade em falar brainwash, né? Não tem problema, mas a gente fica muito contente, porque você viu que nós ali operamos 13 casos quando nós apresentamos em Liverpool, e depois um estudo cooperativo com 280 casos e 82 brainwashing, entendeu? Mais ou menos nós temos o mesmo resultado.
Então, aquilo que nós conseguimos verificar já, quantos anos atrás? Há 18 anos atrás, quer dizer, mais ou menos é aquilo que bate. Você inventar uma técnica, depois ela vai para um estudo internacional, também é algo contente.